vez, motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos e irmãs, aqui presencialmente, aqueles também que nos acompanham no nosso canal do YouTube, e está trazendo mais um estudo, né, da Bíblia, mais um estudo para nossa reflexão, para o nosso discernimento espiritual, estudo e entendimento mesmo, né? Então, como já é do nosso costume, antes de iniciar a leitura do texto bíblico, eu gostaria de convidar todos para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, clamamos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, nos guiando, nos conduzindo, dando direção e entendimento para a palavra que será agora proferida. Que o Espírito Santo guie não apenas este que fala, mas aqueles que ouvem, e que seja tudo para que se produzam frutos para o reino, tudo para que se produza frutos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É a oração que te fazemos, meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus. Amém? Então vou convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel 38. Amém? Amém. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos, tá? Porque o capítulo 38, na verdade, não é só o capítulo 38, é o 38 e o 39, que fala sobre a profecia contra Gog. Então, eu selecionei alguns artigos, alguns versículos, advogado costumava falar artigo, não, alguns versículos, amém? E depois a gente faz um apanhado geral. Mas vamos começar do versículo 1. Vamos lá, Ezequiel 38, 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra eles e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porém aos olhos do teu queixo te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se consagrou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e toda a tua tropa, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, irei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos, nem portas. Isso a fim de tomares os despojos, arrebatares a presa e levantares a mão
contra as terras desertas que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, os mercadores de Tarsis, e todos os seus governadores rapazes te dirão: vens tu para tomar os despojos? E ajuntaste o teu rebanho para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize agora: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, tenho de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Amém? Eu vou ler até aqui o versículo 16, e depois eu cito mais alguns versículos aqui, principalmente o do capítulo 39. Mas enfim, essa é uma profecia de Ezequiel contra Gog, que seria em tese o rei da terra de Magog. Na última vez que eu estive aqui, eu trouxe o final do livro de Ezequiel, falei que talvez seria o último estudo no livro, né, mas que eu iria fazer um estudo dessa profecia contra Gog, que ela me chamou a atenção, e eu acabei fazendo esse estudo, e é um estudo muito, muito profundo, muito complexo, né? Então, nós encerramos na semana passada falando da torrente das águas purificadoras, né, de como que essas águas purificadoras de redenção, né, de que elas viriam do templo, mas o templo tudo no entendimento espiritual, como é o livro de Ezequiel, e que essas águas purificadoras, elas simbolizavam justamente, né, o renascimento no espírito, o renascimento do novo homem, da nova mulher, da nova pessoa, depois de ser agraciada aí com o Espírito Santo de Deus, através da nossa crença em Jesus Cristo como o Cristo, como nosso Senhor e Salvador. E como o Espírito Santo não deixa ponto sem nó, de maneira nenhuma ele vai falhar no nosso entendimento, mesmo eu tendo ido lá no capítulo 47, no final do livro de Ezequiel, e voltado agora no 38, mas isso dá uma cronologia até melhor, porque eu falei sobre a nossa restauração no Espírito, falei sobre a nossa nova vida em Cristo, a nossa vida espiritual, e agora, através desse capítulo 38 e 39, nós vamos falar um pouco mais sobre o discurso escatológico. Então nós vamos finalizar o livro de Ezequiel com uma profecia por muitos entendida como escatológica, e nós vamos ver que existe realmente escatologia nessa profecia de Ezequiel. E escatologia é o quê? O estudo do fim, né? O estudo do fim da nossa era, a preparação para a volta de Jesus no mundo espiritual, como eu entendo, a nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Então, por vontade do Espírito, eu pulei, voltei, e nós vamos terminar o livro de Ezequiel falando justamente sobre o discurso do fim, um estudo escatológico, que eu acho que ficou de bom tamanho dessa forma. Amém? Mas é interessante esse estudo de Gog e Magog, e eu estudei muitos textos, muita coisa, e um deles me chamou a atenção, eu achei interessante, um pastor que eu sigo, José Saião, que ele chama, ele é muito inteligente, ele é pastor, mas ele é um estudioso, é uma pessoa de um nível intelectual muito acima, e um dos textos dele lá, um dos estudos dele é assim: estudo de Gog e Magog, fiquei grog, de tanta coisa que tem. Então vamos lá, por quê? Por ser uma profecia entendida como escatológica, né,
uma profecia que fala do fim, isso gera muito debate entre os teólogos, entre as pessoas que estudam a Bíblia, e gera muitas interpretações. Então, por isso que ele brinca, porque você vai achar a interpretação do que seria Gog e Magog, de tudo quanto é tipo na Bíblia. Na Bíblia não, na teologia, perdão. Por quê? Porque a Bíblia não fala. A Bíblia, ela traz uma profecia de Ezequiel. Essa profecia de Ezequiel, então nós vamos falar primeiro do contexto dessa profecia de Ezequiel. É uma profecia que fala de reino do norte. Então aí a gente vai entender que não é apenas um reino, porque não existe, eles citam aqui a terra de Magog, mas muitos falam que essa terra de Magog não era conhecida, não tem uma historicidade para falar de Magog. Aí eles falam Meseque e Tubal. Aí já tentam buscar talvez uma correspondência hoje, nos tempos de hoje, do que seria Meseque e Tubal. Mas é tudo muito... muito interpretativo, porque a Bíblia não dá esse caminho para você falar certamente, olha, a terra de Magog é onde seria a Rússia hoje, igual eu comentei aqui, que eu vi alguns estudos falando que seria a Rússia. Não tem como você afirmar isso. Então, por isso que tem várias interpretações, e eu achei bacana que aí a gente faz um apanhado, fala um pouquinho de cada um, porque acho que todas têm algum tipo de coerência com o que Ezequiel está trazendo aqui. Mas o que Ezequiel traz seria uma invasão, mais uma invasão contra Israel, e que essa invasão, em tese, tomaria Israel mais uma vez, destruiria Israel mais uma vez, mas depois Deus, sempre no comando, é o que está lá no versículo 21 já do capítulo 39. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Ou seja, haverá invasão, haverá destruição, mas depois Israel será restaurado. Que é o que está lá no 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó. Em outras Bíblias, essa frase aqui, ele fala assim, trarei Jacó de volta a Israel, né? E me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia em que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espalhe. Então, Ezequiel está trazendo aqui uma profecia de uma invasão a Israel. Em tese, Israel vai ser mais uma vez destruída, vai ser tomada, né, vai ser mais uma vez vilipendiada por culpa das suas próprias iniquidades, como diz aqui o texto, por sua própria perfídia, né, que é maldade mesmo, que é o que a gente está sempre falando aqui nas profecias de Ezequiel, né, que existe o juízo de Deus sobre o povo de Israel, aquele povo daquela época, que eles se voltaram contra Deus, que eles foram maus. Durante o livro de Ezequiel nós falamos isso aqui várias vezes, né, de como tudo que estava acontecendo era em função da quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Então Deus permitiria, mas Deus sempre controlou. Então essa última profecia aqui, né, de guerra, de destruição de Israel, ela traz esse viés escatológico de destruição, de queda, de Israel sendo tomada, mas apontando sempre para a justiça de Deus no futuro de restauração de Israel ser um dia restaurado. Muito bem. Então vamos lá. Então vamos falar primeiro sobre essa terra de Magog. Onde seria essa terra de Magog? Vejam bem. A Bíblia não nos traz essa informação. A única informação que a Bíblia fala é que ela vem do norte, né? Que vai estar aqui no versículo 15, virás, pois, do teu lugar das bandas do norte. Mas
Israel, se nós pegarmos a história de Israel, Israel sempre é invadida pelo norte. Porque é onde a cidade é mais vulnerável, vindo pelo norte. Uma invasão pelo sul somente poderia acontecer via Egito. Mas eles chegariam na parte baixa com a cidade alta. Então, para uma estratégia militar, é inviável você de baixo olhar uma cidade lá no alto pelo sul e conseguir atacar, não tem jeito. Então, todas as invasões que houveram em Israel, eles vieram do norte. A babilônica, né, que é o contexto aqui de Ezequiel, que eles estavam cativos na Babilônia, dos assírios, dos persas, todos vieram pelo norte. Então, essas foram as invasões anteriores à profecia de Ezequiel. Então, nós temos que situar o contexto. Qual que é o contexto de Ezequiel? Ele está no exílio. Ele está lá na Babilônia. Então, essa profecia, alguns estudiosos falam que essa profecia se refere a essa própria invasão da Babilônia. Né? Mas, considerando o contexto de que ele já estava no exílio, então não seria uma profecia, seria uma constatação. E a profecia ela seria somente para a parte que aponta para o futuro da restauração. Né? Então, foi invadido por um reino do norte, no caso a Babilônia, mas no futuro Israel vencerá e Deus vai trazer Jacó de volta para sua casa, vai trazer o povo de Israel de volta para sua casa. Então, essa é uma das interpretações. Outras interpretações trazem teorias de que essa terra de Magog seria mais ao norte, onde seria hoje ali aquela região da Ucrânia e da Rússia. Né? Aí vocês vão ver muitas teorias, eles indicam que a cidade de Mesec seria Moscou, que a cidade de Tubal seria o que hoje é Tobolsk, que é ali também no limite com a Ucrânia. Tem outros estudos teológicos que falam, né, aí cita até os estudos de Flávio José, que é muito conhecido como um historiador antigo, né, que cita Magog como um povo chamado Cita. Eu falei Cita, mas é o povo Cita, que viveu na Sítia. A Sítia também é uma região ali da Rússia, mas já na fronteira com a China. Então, se nós pegarmos esses reinos do norte, o que o estudo bíblico nos traz é que seria um reino ao norte, mais ao norte. Não ao norte, já conhecido ali de Babilônia, Pérsia, Síria, que eram os reinos que estavam sempre em guerra contra Israel. Então, o que o Ezequiel tem em sua profecia, né, talvez possa estar falando, seriam de reinos mais ao norte, mas já chegando lá no Mar Morto. Então tem toda essa região ali também, da Turquia e tal. Então tem esse entendimento de que essa terra seria essa região. Uma outra interpretação também, que a gente depara ao estar estudando Magog, né, Gog é o príncipe, a terra de Magog. Seria uma que eu achei muito interessante também, de que essa profecia de Ezequiel poderia estar apontando para uma invasão futura, pós-período, né, de Babilônia, pós-período do exílio, e a gente sabe que depois vai vir o reino persa, aí os persas vão, através de Ciro e depois Dário, eles vão liberar o povo vai voltar, vai reconstruir o templo. Mas depois dessa reconstrução do templo, depois dessa nova construção do templo, Israel cai de novo para Antíoco Epifanes, que era um rei persa, né? Ele era persa, vindo da linhagem ali dos Antíocos. Tem o Antíoco I, Antíoco II, o terceiro ele seria o quarto. E por que eles apontam para esse entendimento de que seria Antíoco Epifanes? Porque Antíoco Epifanes foi a dominação, depois dessa babilônica que recaiu sobre Jerusalém, que foi a mais profana, vamos dizer assim, que ele profanou o templo,
Porque as outras invasões, eles mantinham muitas vezes Jerusalém como uma cidade vassala, né? Agora o Antigo Epífanes não, ele invadiu para aterrorizar mesmo, tanto que foi através dessa invasão que gerou a rebelião dos Macabeus. Então também existe essa interpretação. Mas são interpretações interessantes para nosso estudo bíblico. Mas a verdade é que nós não conseguimos identificar nenhuma delas com certeza. Porque Ezequiel estava fazendo uma profecia, e essa profecia ela pode ter consumado uma parte dela nos tempos antigos, tanto se for considerar como, por exemplo, a invasão de Antíoco Epifânio, ela já aconteceu, faltaria se cumprir da profecia a parte da restauração, ou poderia estar apontando por um evento ainda por vir, se nós considerarmos essa terra de Magog como a Rússia, como uma parte ali de Reino do Norte. Muitos hoje falam em Irã, falam em China. Aí não teria acontecido ainda essa profecia. Mas o interessante é que, de qualquer forma, agora que nós vamos entrar em algumas questões interessantes. A profecia é contra Gog e Magog, mas a gente vê aqui no versículos 4, 5, 6, olha só, que não é só Magog. Ele fala, é Magog, mas é Magog junto com os persas, olha ali no versículo 5, junto com os etíopes, junto com Put, o reino de Put, junto com o reino de Gomer, junto com o reino de Togarma. Então, só que nós falamos 5 reinos fora Magog, todos juntos para uma destruição de Israel. Certo? Porque isso já dá uma roupagem para a gente, que nós vamos completar essa roupagem lá no livro de Apocalipse. No capítulo 20 de Apocalipse, vamos lá no Apocalipse 20, no versículo 8. Apocalipse 28, olha só. Porque até então, na Bíblia, no Antigo Testamento, esse reino de Magog só é citado nessa profecia de Ezequiel. Por isso essa dificuldade de se identificar esse reino. Porque os outros reinos, assírio, babilônico, persa, mesmo, a gente, através do estudo histórico, a gente vai conseguindo trazer para os tempos de hoje quais reinos eles se transformaram, né? Então a Síria virou Síria, Babilônia hoje é Iraque, ali aquela região, os persas viraram Irã, e tem uma parte ali que virou o Líbano, e eles se identificam. Agora, essa terra de Magog é que não consegue se identificar, porque a Bíblia não dá elementos para isso. Mas aí, quando a gente vai para o livro de Apocalipse, aí nós vamos entender a terra de Magog. Porque olha o que o apóstolo João, lá na sua epifania, né, de simbólica ali, de visão, olha o que ele fala. Satanás é solto e derrotado. Vou ler do 7 ao 10. Vou começar no 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, por isso que a gente fala que a profecia de Ezequiel é uma profecia escatológica, e João também traz essa escatologia de Ezequiel dentro da sua visão ali no Apocalipse. Só que João, ele não está citando Gog e Magog como um rei, o rei Gog e a terra de Magog. Ele está citando Gog e Magog como a representação de todas as nações, de todos aqueles que são contra
não o rei de Israel, mas contra Jesus. Nós estamos falando aqui do juízo de Deus, do Apocalipse. E João usa justamente essa simbologia de Ezequiel para expressar ali na sua visão a batalha do bem contra o mal, ou seja, a batalha dos ímpios contra a igreja, a batalha daqueles que não conhecem a Deus contra aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. Aí nós vamos, tanto em Ezequiel quanto aqui em João, eles falam que são tão numerosos como a areia do deserto. E Jesus, no Evangelho, ele já fala que aqueles que serão salvos são muito poucos. Muito poucos. Então aqui nós estamos tratando, meus irmãos, de um embate espiritual. Nós não precisamos entrar nesse entendimento de que o Apocalipse, de que o fim dos tempos é uma questão de... Uma vez falou comigo que morri de medo de ler o livro de Apocalipse. Não, o livro de Apocalipse não é para a gente ter medo, não. O livro de Apocalipse é um livro em que traz justamente uma mensagem de salvação para aqueles que seguem Jesus, aqueles que realmente... É uma profecia, né? Isso, é uma profecia, mas para aqueles que realmente seguem Jesus. São poucos? São poucos. Por quê? Os que não seguem, ou aqueles que seguem de uma maneira mentirosa, de uma maneira falsa, são muito numerosos. Contrariamente ao que Jesus falou, que aqueles que realmente seguiriam seriam muito poucos. Então, quando a gente está falando de Magog aqui, a gente está falando de Magog, de todos os reinos que não aceitam o poder de Deus, de todos aqueles que estão dentro da igreja, mas que são contrários ao Evangelho, que citam o nome de Jesus, citam o nome de Deus, mas agem de maneira completamente distorcida, contrária, vilipendiando o Evangelho, daqueles que são realmente contrários frontalmente, de maneira aberta, de maneira velada, aqueles que estão realmente no mundo para disseminar a guerra, a violência, o ódio, a destruição. Esses é que são Magog. Então, Magog, nós não precisamos ficar perdendo, queimando muito fosfato para tentar buscar uma teologia de que fala que Magog é Rússia, ou que Magog é China, ou que Magog era os persas ou os babilônios. Porque Magog, na verdade, é espiritual. É a Magog espiritual, tanto que João a trouxe aqui para o livro de Apocalipse. E várias vezes na Bíblia a gente vê a escrita bíblica citar, por exemplo, Babilônia, não Babilônia como um reino, não, o reino da Babilônia, não, fala assim, a Babilônia simbolizando o mal, ou a Babilônia simbolizando o pecado, ou a Babilônia simbolizando uma afronta a Deus. Então é a mesma coisa. Magog aqui, não só Babilônia, Egito, Império Romano, muitas vezes essas nações, elas são citadas, mas não como a representação geográfica daquela nação, mas como a representação do mal, como a representação do enfrentamento ao Evangelho, como a representação do enfrentamento a Deus, como uma representação daqueles que não conseguem se curvar à palavra de Deus, como os israelitas. E o juízo caiu sobre eles. Então, por isso que ela é uma profecia escatológica. E aí, trazendo Gog e Magog para o contexto do Apocalipse, aí vão vir mais dezenas de teorias se essa batalha seria na segunda vinda de Jesus, ou se seria o Armagedon antes, preparando para a vinda de Jesus, ou se já seria o final dos tempos para a vinda da Jerusalém espiritual. Aí já é um estudo do Apocalipse, um outro estudo, ele é bem mais complexo. Quem sabe a gente, se for da vontade do Espírito Santo, a gente não encara aí um estudo de Apocalipse para tentar entender esses fatos, mesmo porque Apocalipse não é um livro linear, ele é um livro cíclico. Então ele fala da mesma coisa algumas vezes, usando simbolismos diferentes,
mas sempre apontando para essa luta do bem contra o mal, que de alguma maneira ela acontecerá. Tanto que nesse texto que nós lemos aqui, essa parte quando ele fala de Gog e Magog, já está lá no capítulo 20, na derrota de Satanás, que é o maior, né? Antes disso, já tinha sido derrotados o anticristo e o falso profeta, a besta e o falso profeta. Tanto que eu falo aqui, ó, o diabo, o sedutor deles, foi lançado onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Há uma profecia escatológica. Então, o entendimento que eu quero trazer aqui hoje dessa profecia de Gog e Magog é que, embora existam diferentes opiniões sobre o assunto, se cada um for pegar para estudar, às vezes vai se deparar com uma opinião, vai trazer até outras que eu não trouxe aqui hoje, que são muitas realmente, não daria para a gente trazer tantas. Mas, independente da teoria, independente, né, da interpretação, independente da teologia utilizada, e vão ter muitas interpretações que vão ser fantasiosas, fantásticas, vão, né, tratar aí de Armagedon, de destruição, de guerra atômica, aí vai ter uma infinidade de coisas. Mas o que acontece? Dentro desse estudo, uma coisa que me chamou a atenção, um dos estudos fala o seguinte, que as interpretações, elas dependem muito do contexto histórico, do contexto cultural de quem está interpretando. Então, quando a gente traz interpretações que Magog seria ali aqueles reinos da Rússia e tudo, a maioria desses intérpretes são americanos. São interpretações que foram feitas ali num contexto de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Então você tem aquele antagonismo ali, né, na cultura americana, de que os Estados Unidos representam bem, a Rússia representa o mal. Se for trazer uma teologia latino-americana, principalmente na teologia da libertação, onde a gente tem o império capitalista dos Estados Unidos dominando e oprimindo aqui a nossa América, eles já vão falar que o norte, esse norte aqui, talvez é esse norte global, e aí os Estados Unidos estaria nele também, né? Porque como a Bíblia ela não delimita, ela fala do norte, então você pegando, né, o globo terrestre ali, Reino do Norte, os Estados Unidos também vai estar inserido nesse contexto. Se pegar as interpretações ali europeias, inglesas, francesas, italianas, os reinos árabes, eles estão mais ao norte da Europa, pegando uma linha aqui, ó, traçando, eles estão mais ao norte. Então são muitas interpretações, as interpretações variam muitas vezes, mas para nós isso não importa, pelo menos o meu entendimento é esse, não importa essas interpretações. Por isso que teologia às vezes, muitas vezes é complexo, porque depende de muitos fatores humanos, muitos fatores culturais, muitos fatores geográficos, históricos. Mas se nós nos atermos, cronológicos, mas se nós nos atermos à nossa visão bíblica espiritual, é de que não importa essa interpretação. O que importa é que, independente de quem seja o inimigo, independente de quem nós estejamos como cristãos, debatendo, digladiando, enfrentando, seja através de uma discussão teológica, seja através do que a gente vê de maldade no mundo, a verdade é uma só. Deus está no controle e a vitória ela está em Cristo. A vitória espiritual está em Cristo. A gente associando com o último estudo nosso, a vitória ela está nas fontes que jorram do templo espiritual de Jesus, que vai estar nos regenerando, que vai estar nos transformando em uma nova pessoa. E se houver realmente, né, o fim dos tempos, como a Bíblia trata, que a gente não sabe se ela vai ser física, se vai ser espiritual, a gente não sabe como vai ser. O máximo que a gente pode fazer é imaginar, mas certeza ninguém tem. Independente do que ela seja, a única certeza é essa, e é o que nós trazemos para hoje. Cada um
deve se preparar para essa batalha espiritual. Porque Jesus ele nos fala que a sua volta será como um ladrão de noite. Ninguém sabe, não adianta prever época, não adianta querer prever momento, não adianta falar que está tendo aquela guerra lá em Israel, e que essa profecia vai acontecer agora, que a Rússia vai juntar com aquele povo lá, vai invadir Israel, vai jogar bomba toda, vai acabar o mundo. Tudo isso é especulação, tudo isso é teoria do medo, isso só serve para amedrontar. O que nós temos que fazer é estar com o nosso espírito em Jesus, através da oração, através do estudo bíblico, através da nossa consciência, nosso coração e nossa mente em Jesus. O Sermão do Monte, que o pastor Totó sempre trabalha com a gente, está trabalhando mais uma vez. Se nós seguirmos ali o Sermão do Monte, se nós seguirmos o Evangelho de Jesus, se nós seguirmos o ensinamento de Jesus, não tem Gog, não tem Magog, não tem Rússia, não tem Estados Unidos, não tem China, não tem nada que vá nos derrotar, porque a vitória já nos foi dada no dia que nós aceitamos Jesus Cristo. Amém? Porque, na verdade, carecemos de